Qual foi a novidade desse exercício? O fato de que a curva veio parametrizada, não tinha nada no enunciado que falasse em superfície, a gente foi atrás de achar uma superfície para aplicar o teorema de Stokes. E ficou um pouco mais fácil fazer assim do que fazer pela definição. Alguma dúvida, turma? Tudo bem? Vou aproveitar o teorema de Stokes para falar no significado físico do rotacional. Então eu vou te responder essa pergunta. Eu te dou um campo vetorial, você calcula o rotacional desse campo vetorial e olha isso aí num ponto. Isso é um vetor. O que é esse vetor? É uma interpretação bastante sofisticada, não é trivial interpretar. Eu vou te contar, te responder quem é o vetor hot F, te dizendo o seguinte: escolha versor N arbitrário em R3. Eu vou te contar o que vale hot F num certo ponto A, escalar N. Eu vou te contar o que dá isso aqui. Então, primeiro, por que isso explica alguma coisa sobre o hot? Você calcula o rotacional de um campo, é um vetor. Eu vou te dizer, está aqui o vetor. Eu vou te dizer o seguinte: você escolhe um versor qualquer, arbitrário, onde você quiser esse versor. Eu vou te contar qual é a componente do hot na direção desse versor. O hot está lá, ele é um vetor que está parado, fixo. Você escolhe versor do jeito que você quiser. Eu vou te contar quem é a componente do hot na direção desse vetor, ou seja, o produto escalar do hot por esse versor. Vou dar uma interpretação física para esse número. Tá ok? Isso funciona assim. Eu tinha um campo vetorial, eu calculei o hot deste campo num determinado ponto A. Aí você escolhe um versor qualquer. Vou colocar um versor N que facilite o meu desenho. Você escolheu esse N. Eu vou te contar quanto é que dá a componente desse hot na direção desse N. Primeira providência. Pega o plano perpendicular ao N. Pega o plano π, plano perpendicular ao N, passando pelo ponto A. Então, se você escolher um versor N, eu pego o plano perpendicular. No plano perpendicular, considera circunferência de centro no A e raio R. Vou chamar isso de SR. Circunferência de centro A e raio R. Tá ok? Aplica o teorema de Stokes no interior da circunferência. Então, aplica o teorema de Stokes no interior daquela circunferência. A integral dupla no interior da circunferência SR, que é aquela circunferência de raio R, do hot F escalar N, é igual à integral sobre a circunferência SR do campo. Como é que a gente chama a integral de um campo sobre uma circunferência que é uma curvinha fechada? Circuitação. Então aqui está a circuitação. Essa integral é a circuitação.
Pegue R pequeno. Se você pegar R pequeno, o rotacional do campo vai variar muito pouco naquela região pequena. E eu estou interessado em olhar o rotacional no ponto. Então eu posso pegar uma região pequena e olhar só nessa região pequena a variação do rotacional. O rotacional varia muito pouco. Como o rotacional varia muito pouco, eu vou chegar num valor aproximado, este valor aqui da esquerda é aproximado, se eu imaginar que o rotacional é constante. Constante igual ao valor do rotacional no A. Porque como é uma função contínua, ela não pode variar muito. Ela está variando um pouquinho. Então, este valor da esquerda é aproximadamente igual ρt f no ponto A, escalar n, vezes a área no interior de SR. Isso é aproximadamente igual a essa circuitação. Porque se uma integral de superfície é uma integral de superfície de uma função constante, tudo se passa como se você estivesse calculando a massa com uma densidade constante. A massa é a constante vezes a área, uma massa superficial. Todo mundo entendeu que para um valor pequeno de R, esta fórmula é verdadeira? Quanto que é a área da circunferenciazinha? πr2. Porque é a área daquele disquinho. Isso é πr2. Passa dividindo. E aí eu vou escrever uma fórmula que vocês encontram em livros de física. O livro de física, quando eu estudei eletromagnetismo, começava com essa fórmula, que é o seguinte: o ρt de F no ponto A, escalar n, é o limite para R tendendo a zero. Por que faz limite para R tendendo a zero? Porque a aproximação é tanto melhor quanto menor for o raio. De circuitação em cima da circunferência FR dividido por π R2. Aquele número é a componente do ρt em cada direção. Então, o que é a componente do ρt em cada direção? É a relação do que ocorre no plano perpendicular à direção entre a circuitação e a área que ela circunscreve. É o quociente entre a integral de linha e a área circunscrita. Para valores pequenos dessa região. Para uma região pequena, ele está dando a relação entre a circuitação e a área circunscrita. O que significa que o ρt é zero? Significa que essa circuitação é zero, quando comparada com a área, que a circuitação é pequena perto da área. O que significa que o ρt não é zero? Significa que ele está medindo quanto que a circuitação é maior do que a área que ela ocorre. Tinha falado hoje que essa matéria é legal? Ainda não? Então, está falado. Olha que bonita a interpretação física que vem do Teorema de Stokes. Alguma dúvida, turma? Tudo em paz? Vou fazer, então, mais um exercício do Teorema de Stokes. Agora eu vou fazer um exercício que vai ser longo, que vai ser extremamente elaborado. Tem um monte de considerações para se fazer. Vai ser muito interessante fazê-lo. Se a gente chegar ao final do exercício e vocês tiverem a sensação que vocês entenderam tudo que eu fiz, nós estaremos bem. Então,
De uma certa forma, ele lembra alguns exercícios anteriores, integral de linha do tipo trabalho de um campo que está ali, menos y menos 1, x2 sobre x2 mais y menos 1 ao quadrado dx, x sobre seno z dz. Gama é uma intersecção de um monte de coisas, que a gente vai ter que entender o que é. E com a projeção no sentido anti-horário. Como a gama não veio parametrizada, eu tenho que dizer qual é o sentido de percurso. O sentido de percurso foi dado dizendo que a projeção está no anti-horário. Primeira possibilidade, entender quem é a gama, parametrizar a gama, jogar tudo na fórmula e fazer a conta como uma integral de linha. Ou tentar fazer a conta usando o teorema de Stokes. Para tentar fazer o teorema de Stokes, a gente tem que entender a geometria do que está acontecendo. Tenho que entender duas coisas. Primeiro, se eu quiser usar o Stokes, a primeira coisa é entender se o rotacional do campo é razoável, é mais simples que o campo, e tenho que entender a geometria da situação onde eu vou aplicar o Stokes. Foi isso que eu fiz no exercício anterior. Eu calculei o rotacional e depois eu fui procurar, descobri que era uma integral sobre uma elipse, etc. Normal? Vamos olhar o rotacional do campo. Vocês reconheceram esse campo? É uma perturbação do famoso campo derivada do ângulo, chamado dθ. Qual que é a diferença? É que o dθ aqui não é y menos 1, é só menos y. Como eu pus y menos 1, y menos 1, y menos 1, eu perturbei de forma regular, ficou um dθ com singularidade deslocada. Então vale a pena observar duas coisas iniciais sobre o campo. Quem é o domínio do campo F? É o R3 menos um eixo. Que eixo? O domínio é R3 menos um eixo. Esse eixo, posso escrever assim, é o conjunto de todos os pontos do tipo 0, 1, Z. Não é o eixo Z, ele é paralelo ao eixo Z. A singularidade não está no 0, 0, Z, que é o próprio eixo Z. A singularidade está nos pontos do tipo 0, 1, Z. Qualquer ponto daquele jeito, o campo não está definido. Onde que eu olho para ver que ele não está definido? Nas condições de existência das componentes P, Q e R. A condição de existência, o que não pode acontecer? Não pode acontecer que ambos sejam nulos. X igual a 0, Y igual a 1. Esses valores não podem aparecer. E o Z não interfere na condição de existência, então ele é aberto, ele é variável livre na formulação. Vamos calcular o rotacional do campo. IJK del x, del y, del z, as derivações em x, y e z, e as componentes. Menos y menos 1, x2 mais y menos 1 ao quadrado, x sobre x2 mais y menos 1 ao quadrado, seno z. Eu acho que eu esqueci de alguma componente no campo no enunciado. Deixa eu conferir na minha formulação aqui. Sim, eu esqueci de um pedacinho. Se eu fizer exatamente como eu escrevi na lousa, o rotacional vai dar nulo. E eu não queria no rotacional nulo para o problema ficar mais complexo. Eu esqueci de escrever, quando eu formulei, um pedacinho no dy. Tá? Então precisamos fazer uma correção aqui. Eu quero mais z aqui na componente no y. Então é isso mais z. Desculpe. Agora está certo. Essa é a integral pedida. Então, colocar um mais z aqui no y. Eu não queria que o rotacional desse nulo. Queria que ele desse simples, mas não zero. Então, agora vamos fazer a conta do rotacional. Componente I.
deriva em y, o seno z dá zero, deriva em z, o x sobre x2 mais y menos 1 ao quadrado, que não tem z, mais z. Isso dá 1. Essa derivada dá 1, está na diagonal secundária. Então dá menos 1. Menos i. Deriva a componente j, lembra que vai ter que trocar de sinal. Deriva em x, o seno z dá zero, deriva em z, o que só tem x e y dá zero. Componente j, zero. E a componente k, deriva em x, esse pedaço e esse z, a derivada em z dá zero, derivada de z em x dá zero, é essa derivada em x menos essa derivada em y, que são exatamente análogas com uma pequena mudança de y para y menos 1 em relação ao dθ. É a mesma conta que a gente fez para o campo dθ. E isso dá zero. Então o rotacional é exatamente menos i. Então nesse ponto a gente já enxergou que o rotacional é simples, fazer a integral de superfície do rotacional não deve ser complicada. A gente já enxergou que o rotacional não é nulo e, portanto, o campo não é conservativo. E o rotacional é muito mais simples do que o próprio campo. Agora vamos ter... Quer eu venha a fazer o exercício usando a definição de trabalho ou venha a fazer o exercício usando Stokes, eu tenho que entender a geometria dessa curva. Porque como ela não veio parametrizada, nós é que vamos ter que parametrizar. Esse tem que saber do que se está falando. Tudo bem? Todo mundo me acompanhou? Que agora eu tenho que entender a geometria. No exercício anterior, se eu quisesse fazer pela definição como a curva veio parametrizada no enunciado, era só substituir. Aqui eu não tenho essa possibilidade. Temos que enxergar a geometria deste exercício. Então vamos voltar aqui. Gama é a intersecção x igual a 2 menos 2, y igual a 3 menos 3, constantes. O que eu devo pensar quando eu vejo numa situação tridimensional no espaço essas equações variáveis iguais a constantes? Isso são 4 o quê? Nós estamos no espaço, então eu estou olhando o conjunto dos pontos x, y, z do espaço que satisfaz a equação x igual a 2. É o plano paralelo ao plano YZ passando no x igual a 2. São 4 planos, essas 4 equações. Isso precisa ficar bem estabelecido. Vocês têm que ter bastante clareza disso e segurança para fazer essa interpretação. Eu pego aqui o x igual a 2, e quando eu olho a equação x igual a 2, eu estou falando deste plano, que é um plano paralelo ao ZY, passando pelo 2. E tem o plano x igual a menos 2, é um plano que está do lado negativo do x, cortando a mesma distância, menos 2. No y, então a distância é um pouquinho maior, 3 e menos 3. O que dá quando eu coloco esses 4 planos no mesmo pedaço? Que palavras vocês usariam para tentar explicar para alguém que objeto é esse? Plano x igual a 2, menos 2 lá atrás, y igual a 3, menos 3. Todos planos verticais, paralelos aos planos coordenados. A hora que eu coloco todos eles, está vendo esse prisma que encontra o plano XY num retângulo? Um retângulo de lados 4 e 6.
vai do menos 3 ao mais 3, vai do menos 2 ao mais 2, e tem faces perpendiculares. Esse prisma tem as faces desse prisma, são os 4 planos, x igual a 2, menos 2, y igual a 3, menos 3. Enxergaram esses 4 planos? Os planos são ilimitados, sim. E aí nós vamos olhar a curva que é a intersecção desses 4 planos com o plano z igual a 4 menos x, que também é um plano. O que é z igual a 4 menos x? Um plano que passa no z igual a 4, no x igual a 4. Aqui eu tenho uma reta. E essa reta é transladada na direção do y. Porque não aparece y na equação desse plano. Todo mundo está enxergando essa curva? Então vocês já viram que tipo de curva que é essa? Quem consegue me descrever a curva em palavras? É um o quê? Pensa nesse prisma com esses 4 planos e corta com um plano inclinado. Um retângulo que está inclinado. Você pega essa reta, z igual a 4 menos x, translada na direção y, você vai encontrar, ela vai encontrar o eixo x aqui no 4. Então aqui no 2, ela está um pouco para cima. Essa reta, z igual a 4 menos x, quando x é 2, aqui tem altura 2. O z é 2. Como é uma coisa transladada na direção do y, aqui eu tenho um segmento de comprimento 6 no nível z igual a 2 e x igual a 2. No x igual a menos 2, essa reta vale 6. Como isso tudo foi transladado na direção y, eu acabei de desenhar em amarelo a minha curva. Intersecção de 5 planos. Os 4 planos verticais e um plano inclinado. E essa é a curva. Isso é um ponto, não é trivial enxergar isso, é importantíssimo que vocês percebam que essa é a curva que foi descrita durante a gama sobre a qual eu tenho que calcular. Se eu quiser fazer pela definição, eu tenho que parametrizar aquela gama que é aquela curva que está desenhada em amarelo. Então é fundamental que vocês tenham enxergado o que é aquela curva. Qual é o sentido de percurso? Vou colocar orientação sobre a gama. Está descrito aqui, projeção no XY no sentido anti-horário. Então isso define a orientação na gama. Vocês têm que ser capazes de identificar isso. Vocês estão conseguindo imaginar o que quer dizer isso? No plano XY é um retângulo horizontal, que tem que estar no anti-horário. Então ele vai do X para o Y. A minha curva amarela tem que ser percorrida neste sentido que eu estou colocando o vetor. Isso é fundamental, turma, que vocês enxerguem. Chegamos juntos? Eu não vou fazer por parametrização da curva, eu vou fazer por Stokes. Eu estou querendo explorar o teorema de Stokes. Se eu fosse fazer parametrização da curva, que eu não vou fazer, mas se eu fosse fazer, eu teria que parametrizar 4 segmentos de reta. Os 4 lados do retângulo amarelo. E fazer pela definição. Só para eu ter certeza que está tudo bem. Vocês saberiam parametrizar esses segmentos? Vocês conseguiriam parametrizar esse segmento inclinado aqui? Da direita? Como é que você parametrizaria esse segmento da direita? Eu não vou continuar com o exercício nessa direção, mas só para ter certeza que vocês sabem fazer. Esse segmento aqui da direita.
x igual a t, y constante igual a 3, z igual a 4 menos t, t entre quanto e quanto? Entre menos 2 e 2. Pergunta, esta parametrização está no sentido que o exercício quer que eu faça? Não, porque essa parametrização ela está vindo do ponto alto para o ponto baixo, porque ela começa no menos 2. Então, se eu fosse fazer por definição, eu usaria essa parametrização e faria o que com o resultado que eu obtivesse? Trocaria o sinal, porque é para fazer com o sinal contrário. Mas todo mundo entendeu que isso é a parametrização daquele segmento? Tá, mas não vou fazer isso. Quero fazer Stokes. Para fazer Stokes, eu tenho que transformar a integral de linha numa integral de superfície. Que superfície que vocês acham que eu vou usar? O plano inclinado? Por que não? É tão simples o plano inclinado. Singularidade. Vou colocar mais um ingrediente nesse desenho. Esse campo tem um domínio que não é o R3. Tem singularidades esse campo. Esse campo não está definido nos pontos do tipo x igual a 0, y igual a 1, z qualquer. Então, nesses pontos, y igual a 1, x igual a 0 e z qualquer. Eu aqui tenho um conjunto singular. Que está fora do domínio. Numa linguagem que a gente já usou muito, principalmente quando fazia teorema de Green, vê se você concorda com o uso dessa expressão. A curva amarela, que é a nossa curva gama, que é o retângulo inclinado, enlaça a singularidade. O lugar singular é uma reta toda, que é a reta que eu desenhei na cor azul, e a curva amarela enlaça essa singularidade. Estamos juntos? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou usar o teorema de Stokes na superfície lateral do prisma, que é formada por planos retos. Vou trazer a integral para a integral de linha no plano horizontal desse retângulo horizontal. E como é que eu calculo a integral de linha do retângulo horizontal no plano XY? Aí vira um problema plano. Aí vira um problema mais fácil, porque aí z é 0. Aí ele vira um problema de Green. E aí eu trabalho só no plano. E aí eu tenho só a singularidade em um pontinho. Aí eu isolo a singularidade e faço Green no plano. É super elaborado isso que eu estou fazendo, hein? Vocês percebem que não tem muita saída alternativa, porque eu tenho que ter uma superfície cujo bordo contenha o amarelo. Porque eu quero calcular a integral sobre o amarelo, essa é a pedida. Não pode cortar o azul, então não pode ser o plano inclinado. O que eu tenho em mãos que tem no bordo o amarelo e que não pode cortar o azul? A coisa mais simples, e vocês vão ver como é simples, é pegar superfícies laterais.